esqueci de dizer, ó. Eu fui lá naquele Google Sala de Aula e criei uma turma. Essa turma tem essa senha aí de acesso. Aí eu quero que vocês entrem, porque o material que eu vou estar trabalhando com vocês, eu vou estar postando lá também, para vocês terem acesso em casa, ok? Aos PowerPoints, aos exercícios, para a gente estar interagindo também lá, ok? Nessa plataforma. Tchau, obrigado a todos. Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite, não sei em que horário você vai ver esse vídeo. Hoje a gente vai dar início aí com o conteúdo do primeiro ano, conteúdo de História da Química, certo? O que acontece aí, gente? Como eu já disse para vocês aí, a gente vai falar um pouco sobre a história da química. Não que seja todos os fatos assim totalmente verídicos, certo? Mas vamos mergulhar um pouco aí nessa história, ok? Como todas as outras matérias, a química também tem uma história. E durante todo o processo de estudo da química, nem sempre ela foi vista como matéria, certo? É tanto que nos primórdios aí vocês vão ver que muito do que foi visto em química, na realidade foi visto como uma matéria que seria a física. A gente teria a física clássica, certo? E a física quântica. E dentro dessa casinha aí da física é que começa a surgir a química como matéria de estudo, certo? Como algo científico. Tudo bem? Então vamos dar início aí à história. Gente, quando eu falo vamos dar início, a gente mergulha mesmo, viu? A gente vai ver muita loucura mesmo. E vamos lá. Vamos ver aí, vamos brincar. Então, primórdios da história. A química ela começa a ser estudada aí, como ele está dizendo aí, ó, com o princípio do domínio do fogo, certo? Então a gente vai lá, lembra aquela brincadeira da Era das Cavernas? Quem aí viu os Croods, certo? Que o pai da menina lá dizia que durante a noite todo mundo tinha que correr para dentro, que não era bom algo novo, certo? E aí vocês viram lá que chega o rapazinho e mostra lá o fogo para eles. Então, com o princípio do fogo, que a história tradicional ela diz que tem um divisor de águas que o fogo era utilizado para poder se defender de animais, cozinhar alimentos. Então, na química, a gente já traz uma coisa mais aprofundada, certo? Ele está dizendo aqui no texto o seguinte, bem aqui, ó, tá vendo? Também permitia a preparação de comida cozida e esta continha menos micro-organismos patogênicos e era mais facilmente digerida. Assim, baixava-se a mortalidade e melhoravam-se as condições gerais de vida. O que ele quer dizer com isso, gente? Naquela época, todo mundo vivia como os orientais. Os orientais eles se alimentam de quê? De carne crua, só que seria carne de peixe. Nessa época, eles se alimentavam de qualquer tipo de carne que seria também, que estaria crua, certo? E o que acontece? Uma boa parte da população achava que a expectativa de vida era baixa por conta que tinha muitos micro-organismos patogênicos que traziam algum tipo de doença, porque eles comiam praticamente, gente, eles comiam a carne aí podre, certo? O que a gente não come hoje, certo? Mas aí eles comiam a carne praticamente podre. E aí, o que acontece? Eles tinham uma grande quantidade aí de bactérias e isso fazia com que eles tivessem uma vida mais curta. Então, com a descoberta do fogo, eles começaram a cozinhar o alimento, certo? Quando cozinha, mata os micro-organismos, então eles começaram a ter uma expectativa de vida maior, ok?
Continuando aí. O fogo permitia a eles uma conservação maior dos alimentos, como eu acabei de falar para vocês. Os alimentos tinham uma conservação maior e eles descobriram a primeira técnica de conservação pelo fogo, que seria a defumação. Eles começaram a deixar a carne próxima de onde eles faziam as fogueiras, e aí a carne começava a ficar seca e com a técnica de defumação, que seria o quê? Um sabor extra que viria para a carne, certo? Então aqui está mostrando só uma brincadeirinha, né? O camarada ali fazendo fogo, ok? Pronto, aqui começa. Se vocês forem observar a história tradicional, quais são as primeiras civilizações que começam a surgir no âmbito da história? Seria o quê? Os egípcios, os gregos, os babilônicos, ok? E a Mesopotâmia, ok? Então, foi lá que começou a surgir as primeiras ideias também de química, certo? Só que, naquela época, eles tinham uma cultura um pouco diferente. Por exemplo, os egípcios, eles tinham uma cultura de que haveria uma vida pós-morte e que os corpos deveriam estar embalsamados, porque quando viesse novamente a alma para poder obter aquele corpo, ele teria que estar intacto para poder receber aquela alma, ok? Enfim, e com isso eles começaram a ter alguns contatos. Por exemplo, o que fala por exemplo, na Bíblia ou em livros antigos, que eles já tinham costumes de ter adornos, as mulheres de se pintarem, né? Pensem aí na Cleópatra, né? Então, aquelas mirras, aqueles incensos que eles utilizavam já eram química, só que naquela época não era chamada de química, ok? E, logicamente, quem trabalhava com isso era chamado de mago, certo? Mago, que logo depois passam a ser chamados de bruxos, ok? Só que até então eles eram chamados de magos, porque mexiam com magia negra. Nessa época existiam dois tipos de magia. Vou mostrar aqui para vocês. Só aguardem um pouquinho. Nessa época existiam dois tipos de magia. A magia negra e a magia branca. Ok? A magia branca era aquela usada para o bem, certo? E a magia negra era usada para o mal, conforme eles falavam, né? Quem aí viu o filme João e Maria, Caçadores de Bruxas? Né? É Caçadores de Bruxas, né? Então, quem parou para ver esse filme, viu que existiam dois tipos de bruxas, as bruxas brancas e as de magias negras, certo? E a de magia, quem viu também aquele filme O Sétimo Filho, também vai ver bem bonitinho isso daí. Então trouxe aqui para vocês duas imagens, ok? Do seu lado esquerdo estão aí a magia branca, certo? Uma bruxa branca. E do lado eu tenho aí a magia negra, certo? Que era a que era utilizada para o mal, ok? Pronto, gente. Aqui é só outra imagem forte também, bem legal. O que acontece, gente? Nessa época, a magia ela era usada da seguinte forma. Os magos que estavam lá nos palácios dos reis, quem viu aí aquela série também, Merlin, ok? Vai ver bastante isso daí, que os reis, assim como no Egito também os faraós,
certo? Eles tinham os magos deles, certo? Que era justamente para poder obrigar o povo a trabalhar para eles, certo? Vocês podem ver que todo castelo eles tinham essa água no meio aí, certo? Como se fosse um rio. Quem já viu aquele filme Game of Thrones vai ver perfeitamente que todo palácio, né, tinha essa questão desse rio no meio. Por quê? Porque quando o pessoal não queria trabalhar, né, então eles iam lá no rei para dizer não vamos mais trabalhar, ok? E aí os reis obrigavam eles. Como é que eles obrigavam? Eles iam atrás desses magos, os magos vinham com as suas poções mágicas e falavam, ó, se vocês não trabalharem para o rei de vocês, a gente vai convocar aqui o inferno, certo? E vai vir aqui e vai levar todos vocês, vai ser um banho de sangue. E naquela época o pessoal tinha muito essa questão de escutar e acreditar no povo, certo? Quem já viu também aquela série Espartacus, vai ver que eles acreditavam bastante em pessoas que falavam, que eram mensageiros dos deuses, ok? Então o que ele falava? Se vocês não trabalharem pro rei de vocês, então eu vou convocar aqui o inferno, vou chamar e vou levar todos vocês vão ser mortos, tal. E aí o que acontece? Dentro daquelas águas ali, eles criavam às vezes piranhas, ou então colocavam alguma substância que quando quando essa substância entrava em contato com a água começava a ficar vermelha. Você pode ver aqui nessa região aqui, ó, que está meio avermelhada. E aí o que acontece? Vermelho lembrava o que, gente? Sangue. Sangue lembra o que? Morte. Morte lembra o que? Inferno. Então todo mundo começava a ficar com medo e falava, não, pode deixar que a gente vai voltar a trabalhar para o rei sim, para o faraó sim, ok? Então eles se utilizavam dessas técnicas, tudo bem? E aí, ó, tá vendo lá, ó? Ficava tudo vermelho, todo mundo ficava com medo. E outra coisa, muitas das vezes, como eu disse a vocês, eles criavam aí piranhas e aí eles jogavam uma pessoa aí dentro. E aí as piranhas, eles cortavam a pessoa, davam um corte e jogavam piranha. Quando veio sangue, gente, já sabe, né? E aí ela estraçalhava uma das pessoas e aí todo mundo ficava com medo e pronto, acabou-se a história. Vamos voltar a trabalhar, ok? Pronto. A gente vai começar a falar sobre alquimia, mas eu vou deixar para o próximo vídeo, ok? Até logo.